consultores e gestores AGV Brasil. É com grande alegria que hoje iniciamos o primeiro curso do Instituto 7 vezes mais, o curso Expansão 7 vezes mais. E para dar as boas-vindas, para falar com a gente sobre esse curso, estamos aqui com o Wallace e o Lucas, que são de gestores de expansão aqui da AGV Brasil. Olá, Wallace. Olá, Lucas. Muito bem-vindos. Obrigado. Então, vamos falar do curso. Como que surgiu a ideia do Instituto 7 vezes mais? Bom, a ideia do Instituto 7 vezes mais, Tati, é, sem dúvida, levar o conhecimento aos nossos consultores e gestores em todo o Brasil e fazer uma troca de experiência, né? O Instituto, ele visa o que é mais importante nessa primeira etapa, talvez, acompanhar ou ter uma meta definida. A gente passou no Brasil inteiro fazendo essas avaliações, nem só uma avaliação, né? Mas as entrevistas presenciais, e o que ficou claro pra gente é que as pessoas não sabiam o que queriam, né? Não entendiam onde queriam chegar e nem sabiam onde poderiam chegar. E o Instituto, ele tem como primícia básica mostrar o caminho para esse consultor, para esse gestor, sobre as possibilidades, sobre o que ele pode alcançar na AGV e o que as pessoas já alcançaram, né? Sim. Então, o Instituto visa isso. Nós temos como meta, né? Uma das nossas metas aí que a gente colocou no ano, precisaríamos muito dos gestores, dos consultores, além de várias coisas que tinham que acontecer na expansão. A gente precisava saber quais eram as metas dos consultores, dos gestores, o que eles queriam alcançar nesse ano. E aí o Instituto veio com esse propósito, né, vamos dizer assim, a gente ia nas regionais geralmente, conversava muito com o gestor e às vezes almoçava com o consultor, mas não tinha esse contato com o consultor, com essas entrevistas que nós fazemos, e descobrir aonde eles querem chegar, porque a nossa grande meta vai ser a somatória das pequenas metas, né, vamos chamar assim. Todo mundo realizando as suas metas vai nos levar à macrometa, né, seria a meta da expansão, que é sempre crescer. Ótimo. E por que desse nome, 7 vezes mais? Então, o nome ele é 7 vezes mais, mas o Instituto ele tem um slogan bem legal que é ser, crescer e permanecer. E a gente entende que essas 3 fases, elas nos remetem ao nome principal, que é Instituto 7 vezes. O ser, crescer e permanecer, eles são as classificatórias das pessoas que hoje fazem parte da AGV Brasil. O ser é aquele consultor que ainda não entendeu que a AGV é o principal negócio dele, ou aquele que está conhecendo, aquele que está flertando, né, com o processo, com a empresa, de forma geral. O crescer, que é a fase, por exemplo, que a gente já usa as entrevistas presenciais para capturar os dados daquele consultor, daquele gestor, o crescer é aquele que já entendeu, já passou da fase do ser e agora está numa fase de maturação. E o permanecer é a volta que o Instituto dá. O permanecer já é uma forma de crescimento e uma forma de ultrapassar a fase do ser de novo. A gente diria assim que o permanecer é a hora que as pessoas começam a dar frutos, começam a trazer outras pessoas para ser a AGV Brasil. E o 7 vezes aí é o Wallace que vai falar. Não, 7 vezes mais, o 7 para a gente que tem a fé cristã, protestante, significa muito, né, na Bíblia. É um número perfeito. E o nosso diretor, Rodrigo Felipe, ele teve uma experiência nisso, quando a gente montou a AGV, ele já teve uma experiência e ele queria fazer 7 vezes mais. Mas trazendo essa experiência para o Instituto, não é nem que todo mundo vai ter que vender 7 vezes mais, embora seria ótimo isso. Mas a gente quer chegar perto da perfeição. Se você performou de um X modo no ano passado, a gente quer que você melhore alguma coisa na captação, na prospecção, no conhecimento, no comprometimento. Então, 7 vezes mais, embora seria ótimo, como eu falei, todo mundo vender 7 vezes mais, mas é muito mais do que isso. A gente tentar fazer tudo mais perfeito, com mais perfeição. Ah, sim, que ótimo. Bom, você falou aí, Lucas, sobre a fase de entrevistas, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Essa primeira fase, vocês foram vários dias viajando, né? Pelo Brasil, por várias cidades, e vocês tiveram a oportunidade de conversar, olhar olho no olho, saber ali do consultor das metas, dos sonhos. Também foi aplicado um teste, né? Fala pra gente.
É isso então, Tati. A primeira palavra que vem, apesar de ser a última que você falou, mas a primeira que fica mais assim é o teste, né? As pessoas acham que na hora de participar de um teste ou de uma avaliação, ele é probatório, ou é classificatório ou não. A pessoa vai ser reprovada ou aprovada, e não é isso, Tati. O que é que a gente queria fazer, o que queremos fazer com o Instituto, né? É avaliar o perfil da pessoa. Se a pessoa é mais comunicativa, se ela tem uma facilidade, por exemplo, em execução, ou se ela é mais analista, planejadora, tem várias formas. E esse perfil, essa avaliação, ela foi entregue pela Bruna, que está lá no Instituto nos ajudando, né, aqui na GV, que fala com vocês aí diretamente, ligou para todos os consultores, Tati, e passou para eles um perfil analítico. Esse perfil, bom, se você não leu ainda, tem que ler, porque ele parece uma leitura do nosso comportamento, uma leitura de qual a forma que eu enxergo as pessoas e qual a forma que as pessoas me enxergam. Então, por exemplo, eu já fiz esse teste, Tati, eu tenho um perfil comunicativo, assim como várias outras pessoas. E esse perfil comunicativo, ele tem um perfil mais de troca, né? Ele é um perfil que precisa de feedbacks, ele precisa de interação, precisa estar junto com outras pessoas. Então, se você aí tem um perfil igual ao meu, por exemplo, que é o perfil comunicador, isso é muito relevante no nosso negócio. Não que quem tem um perfil analítico ou quem tem um perfil executor não seja também. Sim. Mas a gente consegue entender que todos esses perfis juntos que vão dar essa questão essa mistura legal que a GV tem, né? E mais do que isso, porque nessas entrevistas, e por que dessas entrevistas? É importante eu dizer isso, Tati. O início do Instituto, ele se formou porque é uma pergunta bem básica, e até inclusive eu faço ela nas entrevistas, e você que não fez as entrevistas vai poder fazer ela depois, né, no decorrer desse curso aí, que é a nossa avaliação. Eu perguntei para um consultor uma vez o que ele precisava, o que eu poderia ajudar ele para ele poder crescer. E a resposta foi bem simples e, ao mesmo tempo, bem reveladora. Ele simplesmente, de pronta entrega, ele falou assim, eu não sei. Oh. Porque ele nunca tinha pensado nisso. E o que a gente vai fazer com o Instituto é pensar, é fazer você refletir o que você pode fazer para melhorar a sua performance. Então é isso. E dentro dessas entregas a gente teve várias entrevistas, várias histórias legais aí. As entrevistas que fazemos tem aquele contato com o consultor, né? A gente definiu as premissas do Instituto, que seria, se eu conheço mais, eu alcanço mais. Então o conhecimento é um dos pilares. Depois tem as metas e objetivos. Se eu defino melhor onde eu quero chegar, eu sei as atitudes que eu preciso tomar para chegar naquele objetivo. Então as entrevistas vêm trocando essa ideia, baseada nessa experiência que o Lucas teve com o consultor. Nós chegamos para cada um e onde você quer chegar. E é muito interessante que muitas pessoas não se veem daqui a um ano como elas querem estar. Então a gente descobre o ser, onde ela está naquele processo do ser, crescer e permanecer. Depois vamos definir objetivos e vamos empenhar para o conhecimento, que vai nos levar a nossas realizações de sonhos e metas assim. Mas, então, aí a gente faz algumas perguntas, o Lucas guia a gente ali naquele processo, as pessoas que passaram sabem, e é muito legal, pessoas choram com a gente, pessoas compartilham a vida com a gente, e nós trocamos experiência. Então a troca de experiência já é o primeiro passo do conhecimento, é o primeiro caminho aí, o norte que a gente tem para continuar seguindo com os cursos e com as trocas de experiências. Ah, que bacana, que ótimo. Então, a partir dessas entrevistas aí que vocês fizeram, dá para ter uma ideia do objetivo, né, geral do Instituto, do curso. E aí, o que vocês definiriam como a base, a ferramenta principal para alcançar 7 vezes mais? Olha, Tati, sem dúvida é o conhecimento, né? A gente entende que se você conhece mais, você pode mais. Fazendo um comparativo básico sobre o nosso negócio em si, sobre a GV, nós entendemos que as pessoas, quanto mais tempo elas têm com a gente, quanto mais elas se aprofundam nos nossos conhecimentos, mais fácil fica para ela, por exemplo, disponibilizar o nosso produto aí para o consumidor final, para o nosso associado, né? Por quê? Ela já tem mais segurança, ela já conhece melhor o produto, ela consegue dissertar sobre o produto, ela consegue contornar as objeções. Então, isso tudo faz com que ela tenha melhores resultados. E as pessoas, com o decorrer do tempo, elas se acomodam
e não buscam mais tanto conhecimento assim. E esse conhecimento é muito difícil a gente falar que ele vai ser transmitido, por exemplo, só por nós aqui da GV, só por eu, Wallace e Rodrigo, que somos parte da expansão. E o que a gente entende é que o conhecimento, do mesmo jeito que ele é absorvido de nós, ele também é absorvido por nós. Nessa passagem e nessa troca que a gente tem com o consultor, com o gestor, a gente começa a entender que eles têm muito a nos ensinar. E mais do que isso, fica claro que pessoas em lugares diferentes fazem coisas diferentes, mas obtêm resultados parecidos. Como assim? Eu sei que, por exemplo, no Nordeste, o papel é importante, sabe, Tati? O contato com a pessoa, tá ali frente a frente, trocar uma ideia, confiança, né? Isso é muito importante, muito real no Nordeste. Quando a gente caminha um pouco mais para o Sudeste, quando a gente chega aqui, por exemplo, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, isso pode se perder um pouco. As pessoas já estão mais antenadas, elas já estão ligadas no digital, elas já conhecem outras formas, o tempo é muito importante. Sim. Então, e a gente consegue entender com isso que o conhecimento é importante para a evolução geral do processo, né? Essa troca, essa leva de um para o outro é que nos faz ter sucesso aí. E a gente sabe que o crescimento não vai depender, nem depende só da gente, depende muito mais dos consultores que estão na ponta. Eu, Lucas, Rodrigo, a gente que está aqui, a gente já não vende mais, embora fomos os primeiros consultores da GV, a gente quase não tem mais essa experiência na rua. Então nós queremos, com toda a humildade, assim, a gente não quer chegar nas regionais, não temos feito isso, e passar uma fórmula do sucesso, porque não tem, é tateando e sabendo como as coisas vão acontecer que a gente consegue gerar o conhecimento. O que nós queremos que o Instituto seja somatório do conhecimento válido que acontece na GV. Aquilo que acontece no Nordeste, aquilo que acontece no Sul, no Sudeste. Então, juntar isso tudo para crescermos juntos. E o SAV, né, o nosso sistema operacional aí, que vai nos mostrar se estamos conseguindo realizar. Se você fez 15 placas no mês, no outro mês 20, no outro mês 30, é com essa experiência, trocando, mostrando o que acontece no Nordeste, o que acontece no Centro-Oeste, o que acontece no Mato Grosso, como é que se vende caminhão. Tem muito consultor que fala, cara, eu quero vender caminhão. A gente sabe que precisa de conhecimento, então eu quero levar, às vezes, a pessoa que tem esse know-how aí do caminhão, que consegue vender caminhão, passar para quem não consegue, aquele que consegue fazer o porta-a-porta, passar para aquele que faz o digital, aquele que não faz o digital, fazer também. Então essa troca que eu sei que, juntando tudo, com o nosso conhecimento e o conhecimento de vocês, vamos alcançar a nossa meta. Entendi. Então, gente, ficou muito claro que o conhecimento ele é fundamental, né, nesse processo. E, por exemplo, o conhecimento da história da proteção veicular. Isso é muito importante, né? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Legal, Tati. Essa é uma ótima pergunta, realmente. Porque pouca gente não conhece como de fato, ou por que de fato começou a história da proteção veicular. E isso nos confunde bastante e nos traz algumas máculas, né? A gente carrega alguns obstáculos quando a gente fala de proteção veicular. Nós sabemos que hoje, qualquer pessoa ou qualquer um que queira inovar, no primeiro momento, existe uma certa barreira quanto à inovação. E eu diria que a proteção veicular é uma inovação. Meados início dos anos 2000, surgiram as primeiras associações de proteção veicular. Essas associações, elas vinham com a mesma primícia do seguro, apesar de serem completamente opostas. Por quê? Quando a gente vai falar, por exemplo, da proteção veicular, né, do modelo associativista, ela visa o mutualismo e ela visa o acesso das pessoas. Hoje, quando você vai fazer, por exemplo, uma cotação de seguro ou alguma coisa nesse sentido, existem vários requisitos, várias perguntas, existe uma certa segregação na hora da análise do perfil do segurado. Por exemplo, hoje nós sabemos que no Brasil, mais de 40% da população existe algum tipo de negativação no nome, né? As pessoas não conseguem, não têm acesso a alguns produtos por terem essa dificuldade em dívidas. E a proteção veicular, ela veio até mesmo naquela época e hoje também como uma solução para isso. Porque o que é importante para mim não é o perfil da pessoa, não é quem está contratando ali, e sim o carro que ela tem, né? Qual o valor do bem dela. Então, é isso que fica bem
bem explícito na proteção veicular. E o que a gente quer fazer, e o que a proteção veio para fazer, é ser uma porta de acesso. Então, essa questão da proteção, ela é importante para a sociedade de forma geral. A gente tem exemplos aí, por exemplo, da Netflix, né, que veio para poder mudar a forma que a gente vê televisão, o Uber, a forma como a gente se transporta hoje. E eu acredito que a proteção veicular, ela também vem como uma novidade aí para a forma como a gente protege os nossos carros. Proteger patrimônio, né? É uma nova vertente aí. A seguradora tem um modelo válido. As pessoas se uniram para mutualmente gerar benefícios, né? Ou proteger um bem. Mas dando um passo atrás aí sobre o Instituto, a gente vai falar nesse curso sobre conhecimento, definição de público-alvo, prospecção, apresentação, fechamento e pós-venda. Então, no conhecimento, a gente vai em alguns lugares, alguns consultores, independente de onde eles estão no estágio do ser, crescer e permanecer, muitas vezes eles não sabem o que estão fazendo ali no sentido de conhecer a história da proteção veicular. Então, é seguro pirata? Não é? Tipo seguradora? Então, o primeiro passo aí para a gente ter a segurança de falar, de explanar a nossa captação, a inclusão das pessoas, né, aderindo à proteção veicular, é saber por que você está ali, qual o papel, como surgiu. E nesse curso vamos ter, assim que ele começar, o primeiro módulo vai ser o conhecimento. Então, nesse curso, quando a gente falar sobre prospecção, é muito importante que, ao prospectar, você tenha total conhecimento do que você está fazendo e como você está inserido na sociedade, né? O Lucas falou do benefício que traz a proteção veicular, então queremos trazer mais clareza a cada consultor, a cada gestor, qual o papel dele na sociedade e o benefício que a proteção veicular, através do mutualismo, tem trazido para o Brasil, né? Realmente o curso está imperdível, pessoal. Realmente o curso está incrível. E para você ainda que não salvou o número do WhatsApp aqui do Instituto, fica ligado, salva o número que aparece aí na sua tela. Pode salvar porque através desse canal também do WhatsApp você vai receber informações. E fique ligado aqui na plataforma do Instituto para o próximo módulo em breve, né? O primeiro módulo aí de prospecção. Então a gente se vê, até lá!